se o Moro se considera suspeito agora, automaticamente isso pode repercutir nas sentenças já proferidas. Então eu acho que ele não se declararia suspeito e, para continuar, é impossível imaginar que ele seria declarado suspeito pelo porque TRF4. a mesma turma que está confraternizando com o João Dória, ou melhor, vou reformular, porque o João Dória confraterniza não só com o Moro, como com toda a turma que julga o Lula. Então, é toda uma turma do judiciário que se confraterniza com o PSDB e faz questão de manter os casos do PSDB sempre nesse grupo, que é a Conexão Curitiba. Então, imaginar a possibilidade do grupo lá no TRF4 considerar o Moro suspeito para julgar o Lula, isso pode implicar, inclusive, na anulação da sentença que foi dada anteriormente. Isso é utópico. Isso é utópico. Dentro da lei, dentro do que prevê a lei brasileira, dentro do que prevê a Constituição, porque isso é um caso de lei, de Constituição. O Moro é suspeito, não tem dúvida que o Moro é suspeito. Qual que é o resultado do Moro ser suspeito? A condenação é inválida, ela tem que ser anulada, tem que voltar para o juiz que não é suspeito, tem que voltar, por exemplo, para São Paulo. Mas em condições normais isso aconteceria. Em condições normais isso por exemplo, é óbvio, se não fosse um processo do Lula, se fosse um processo do Zé da Silva. O Moro não teria pego o processo. Não, mas vamos imaginar, o Zé da Silva está sendo processado pelo juiz X. E aí, de repente, um dia depois de condenar, o Zé da Silva vai na festa do inimigo. Aliás, o juiz vai na festa do inimigo. Ou, vamos imaginar, o Corinthians é rebaixado por uma decisão de um juiz. No dia seguinte, esse juiz aparece na festa do São Paulo. O processo de rebaixamento do Corinthians seria anulado por um tribunal independente, é óbvio. Até para trazer para um caso mais, digamos assim, até para trazer para um caso mais lógico, né, que é um caso que todo mundo conhece. Por exemplo, uma pessoa matou a outra, é o caso básico lá de homicídio. O treco vai para o tribunal do júri. Lá no tribunal do júri tem os jurados. Se um daqueles jurados lá foi inimigo de uma das partes, se um daqueles jurados tiver qualquer ligação com uma das partes, o tribunal do júri é cancelado. Porque todo mundo costuma ver filme de justiça, aí costuma ver o tribunal, as pessoas lá dando a sentença, é uma coisa mais comum para as pessoas. Se naquele lá tribunal dos júris, aquelas pessoas que foram escolhidas para jurados, se o advogado ou o promotor provar que qualquer um dos jurados tem ligação anterior com qualquer uma das partes, aquilo ali é anulado. Agora, em casos que não envolvem o tribunal do júri, vamos pensar que o juiz tenha ligação, tenha interesse, por exemplo, de condenar. E o interesse de condenar, ele não é difícil de provar, não. O juiz Sérgio Moro, ele vem sendo pago, ainda que indiretamente, pelos maiores inimigos do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro recebe exposição na Rede Globo para condenar o ex-presidente Lula desde o início do processo. Ou seja, desde o início do processo, existe um pagamento ainda que indireto para o Sérgio Moro. Alguém espera, com toda sinceridade, que depois da Globo fazer o Sérgio Moro uma espécie de herói nacional, ele teria coragem de não condenar o ex-presidente Lula? Então, é um processo que está contaminado, é um processo que não iria prosperar de forma alguma. Com toda sinceridade, o próprio Conselho de Justiça não ia deixar que essa publicidade tão grande fosse feita sobre o processo, até para não ferir a imparcialidade do juiz, até para não ferir a instituição judiciária. No entanto, a gente vive uma realidade de golpe, nessa realidade de golpe tudo pode. Então, nas circunstâncias normais, o processo não teria chegado onde chegou. Só que é ilusão qualquer pessoa, o que eu tenho muito medo é de que as pessoas entendam que eu estou falando isso para falar que o processo pode ser anulado e que o Moro pode ser suspeito. Não, porque não existe instituição poder judiciário hoje no Brasil. O que existe hoje no Brasil é uma extensão de um partido político. O poder judiciário hoje, principalmente a Conexão Curitiba, que é o processo da Lava Jato lá em Curitiba, depois no TRF4 e depois lá no STF, toda essa turma está alinhada com o PSDB, eles vão fazer de tudo para prejudicar os inimigos políticos do PSDB. Então, é maior ilusão. Não se iluda que vai ter solução institucional, não se iludam que porque um processo, um determinado recurso tenha pertinência no mundo jurídico, ele vai ter qualquer tipo de êxito na vida real. Na vida real, o que manda é o interesse pessoal do juiz. E nesse caso, o interesse pessoal de todos os juízes envolvidos nesse processo estão alinhados com a ideia de colocar o PSDB no poder. Então, se não tiver levante popular, qualquer trabalho que a defesa do Lula fizer
é simplesmente um trabalho de cognição jurídica para gerar coisas para serem lidas no futuro, para no futuro as pessoas lerem e falarem: olha que absurdo que aconteceu. Olha, é absurdo, mas aconteceu. Assim como a gente tem vários registros históricos a respeito do nazismo, e hoje a gente olha e pensa: como o povo alemão foi tão ignorante de mesmo depois de ler uma coisa dessa, colocar um cara desse no poder, né? Hoje a gente lê e fala: como aquele povo foi tão retardado de colocar um cara desse no poder. Da mesma forma que a gente fala isso hoje, a obra veio pra cá, Léo, só pra fazer uma interrupção. Da mesma forma que hoje a gente vê os registros históricos relacionados ao nazismo e fala como o povo alemão foi tão retardado de colocar um cara desse no poder. Daqui uns anos a gente vai ver os registros históricos da Operação Lava Jato e vamos dizer como o povo brasileiro aceitou uma condenação dessa. Como o povo brasileiro aceitou uma condenação para tomar o poder, para tirar um cara da presidência da República. Mas, no momento agora, a única coisa que eles estão fazendo é produzir material histórico. Porque em termos jurídicos, em termos institucionais, absolutamente nada vai mudar. Porque a gente está brigando contra os interesses dos caras que têm poder de decisão. A gente está brigando contra os interesses daqueles juízes que estão decidindo. Vamos cair na real, né? É muita ilusão achar que o Moro vai decidir a favor do Lula, que o TRF4 vai decidir contra o Sérgio Moro. Vamos cair na real, né, gente?